Estamos ao vivo. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Josiane. Boa tarde, senhoras e senhores, conselheiras e conselheiros da CIGAI. Hoje é a terceira sessão ordinária de 2024. Eu peço para a Secretaria projetar a pauta a convocação com a pauta, por favor, para a gente apreciar, então, os pontos. Nós temos hoje como expediente a apreciação da ata da primeira sessão ordinária, de fevereiro, né? E a primeira sessão extraordinária que aconteceu dia 14 de março. Pergunto por ordem, né? Se em relação à ata da primeira sessão ordinária de 2024, se algum conselheiro ou conselheira tem alguma observação, correção ou complementação a fazer no texto da ata. Não há nenhum posicionamento, nenhuma inscrição, então considero que não há alterações a serem feitas. Coloco para apreciação a aprovação da ata da primeira sessão ordinária. Pergunto se há consenso com a aprovação. Não vejo manifestações, então aprovada a ata da primeira sessão ordinária. Em relação à ata da primeira sessão extraordinária, realizada em 14 de março, a ata em que se discutiu a minuta da política de formação docente. Pergunto se algum conselheiro ou conselheira tem alguma observação a fazer em relação ao texto da ata da primeira sessão extraordinária. Também não vejo manifestações, coloco em apreciação, então, a aprovação dessa ata, se há consenso, pergunto se há consenso em relação à aprovação dessa ata. Também não verifico nenhuma manifestação em contrário, então consideramos aprovada a ata da primeira sessão extraordinária. Abro inscrição agora para os comunicados. Pergunto se algum conselheiro ou conselheira gostaria de fazer um comunicado aqui na Câmara. Também não temos o registro de comunicados. A presidência também para hoje não tem comunicados, então passamos à ordem do dia. Nós temos dois processos hoje para apreciação. Por ordem, o processo da reformulação do projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas, bacharelado Campus Erechim, parecer emitido pelos conselheiros Pablo Bern e Messana D'Artora. E o item 2.2, o processo que trata da solicitação de apreciação e aprovação do relatório institucional consolidado do PET, o FPS 2023, parecer da conselheira Sandra Simone Roper-Pierzan. Pergunto se há mais algum item de pauta que algum conselheiro queira inserir. Não vejo manifestações. Pergunto também se podemos tratar por essa ordem, os dois pontos. Não vejo manifestações, então fica aprovada a ordem do dia. Já passo a palavra. Eu vi que o professor Pablo se encontra presente. Não sei se a professora Messana, que é conselheira também, mas fica aberto, então, para a gente fazer a apreciação desse parecer. Pergunto se os relatores podem projetar o parecer. Boa tarde a todos. Vou providenciar aqui a projeção e peço que confirme, por favor. Certo, obrigado, professor Pablo. Já está aparecendo aqui para nós. Então, boa tarde a todos.
Eu queria primeiramente fazer uns registros antes do início da leitura, né? Embora tenhamos nos comprometido, tanto eu quanto a professora Nessana, né, com a relatoria ela foi assinada, né, foi redigida e assinada integralmente pela professora Nessana. A gente se propôs a fazer de forma conjunta, porque a primeira participação dela no âmbito do Conselho Universitário, então houve ali uma dúvida sobre, de fato, né, como proceder em relação à escrita do parecer, mas uma vez que ela foi realizada, enfim, toda pela professora Nessana, a gente fez questão de registrar a autoria apenas dela. No entanto, né, por conta de outros compromissos, outras reuniões que ela foi demandada aqui no âmbito do campus, então eu vou fazer a apresentação do parecer, né, produzido por ela. Histórico. O presente parecer trata da proposta de reestruturação do projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas Bacharelado a ser ofertado no campus Erechim. A criação do curso de Ciências Biológicas Bacharelado foi aprovada pela Resolução número 17 do Consune de 2019, tendo iniciado sua oferta a partir do primeiro semestre de 2020. O PPC vigente foi aprovado pela decisão número 4 dessa Câmara em 2021 e o curso iniciou sua oferta no primeiro semestre de 2021. Observa-se que o curso está reformulando seu PPC antes do intervalo mínimo para integralização do curso, em razão de se ajustar à resolução CNE número 7, né, de 2018, que estabelece as diretrizes para extensão na educação superior brasileira e regimenta o disposto na meta 12.7 da Lei 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Atendendo ao disposto no artigo 6º da Resolução número 10 dessa Câmara de 2017, a Coordenação Acadêmica do Campus Erechim enviou, em 25 de julho de 2023, o ofício número 52, solicitando análise da proposta de projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas Bacharelado. Concomitante a isso, também enviou o parecer número 4, apresentando os elementos avaliados no âmbito do campus Erechim. Na sequência, a Diretoria de Organização Pedagógica, em conjunto com as demais diretorias da Prograde e com a Divisão de Integração Pedagógica, deu início à primeira etapa de revisões no arquivo editável do PPC. No dia 25 de outubro, a ADOP retornou o arquivo ao colegiado de curso para que procedesse os ajustes necessários e avaliasse as sugestões de adequações no texto sinalizados ao longo do documento. A coordenação do curso enviou, em 23 de novembro, o ofício número 10, apresentando o rol de justificativas quanto à impossibilidade de cumprimento do cronograma de 30 dias para devolver o documento. Em 21 de dezembro do ano passado, o colegiado de curso enviou o retorno da proposta para a DOP, a qual iniciou o processo de análise do PPC ajustado, de modo a avaliar as mudanças realizadas pelo curso e, por fim, emitiu parecer em 8 de fevereiro. Essa diretoria sinalizou que a proposta apresentada mostrou-se qualificada, com significativa organicidade e atende às normativas nacionais e institucionais, adequando-se, portanto, ao perfil de formação desenhado na política institucional, recomendando sua aprovação. A partir da leitura e estudo do PPC em questão e dos pareceres que os acompanham, segue o relatório técnico. O relato é apresentado, é pautado nos pareceres que o antecederam no âmbito da coordenação acadêmica do campus Erechim, da Divisão de Integração Pedagógica, da Diretoria de Organização Pedagógica e na leitura e análise do PPC de Ciências Biológicas Bacharelado do campus Erechim. Tal análise está ancorada nas normativas nacionais e institucionais que subsidiam a construção e reformulação dos cursos de graduação nas legislações vigentes. A justificativa de reformulação do curso leva em consideração tanto os movimentos externos quanto internos no que diz respeito à formação do biólogo.
Dessa forma, a revisão do projeto político-pedagógico do curso de Ciências Biológicas está pautada no atendimento às alterações legais, bem como na busca pela formação profissional qualificada. Apresenta e fundamenta as principais alterações da proposta, a curricularização das atividades de extensão e de cultura no curso, a análise crítica da estrutura curricular realizada pelos discentes e docentes, através do NDE e colegiado de curso, a adequação dos CCRs e inventários do domínio específico a partir da consolidação do corpo docente do curso, a adequação da carga horária total do curso próximo à carga horária mínima exigida, e o atendimento ao regulamento de graduação e no novo sistema acadêmico SIGA-A. Cabe aqui salientar que, já na primeira análise do documento pela DOP, quanto ao item justificativa de reformulação, item 4.2 deste PPC, a mesma destacou que seria importante descrever como as adequações às diretrizes curriculares nacionais, específicas de cursos e ou demais, incidiram na reformulação, apresentando nesse espaço as principais mudanças realizadas no PPC a partir das justificativas. No entanto, mesmo nessa versão, a solicitação não foi atendida. Entende-se que não causa prejuízo ao documento, mas sua inserção poderia fortalecer os argumentos do processo de reformulação. Nesta direção, o curso passa a ser estruturado em 3.420 horas, sendo ofertadas 40 vagas no turno integral, com a integralização em 8 níveis. Os referenciais ético-políticos têm como base o projeto institucional e os documentos norteadores que constituem a UFFS, o PDI e o PPI. O curso desenvolve suas atividades visando a consolidação do ensino superior na área de abrangência da UFFS, buscando diálogos formativos com a comunidade regional e com as demandas dessa mesma comunidade, no que tange aos processos biológicos e profissionais, buscando a coesão interna entre os domínios formativos componentes de sua matriz curricular, bem como a interação com entes externos ao curso, a exemplo das demandas do mercado de trabalho, no qual se configura em institutos de pesquisa e ou profissional autônomo, e entidades representantes da sociedade civil organizada, visando a consolidação de redes colaborativas de produção e difusão do conhecimento, enquanto campo de pesquisa, de extensão e de atividades culturais. Os referenciais epistemológicos estão baseados no exercício da construção do conhecimento e no entendimento do CNE-CES, em que as orientações curriculares constituem referencial indicativo de uma sólida formação geral. O futuro profissional em ciências biológicas deve poder superar desafios que se apresentarem no exercício de sua profissão e na produção do conhecimento. Os referenciais metodológicos do curso estão fundamentados nas DCNs dos cursos de Ciências Biológicas e no projeto institucional da universidade. A proposta pedagógica do curso é proporcionar ao estudante uma experiência teórica, prática e profissional com uma formação reflexiva, propositiva e de autonomia. No que se refere aos referenciais legislativos, tem como referências básicas o decreto presidencial que regulamenta a profissão de biólogo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacional para os cursos de Ciências Biológicas. O perfil formativo apresentado é materializado por meio de domínios comum, conexo e específico, nas atividades complementares curriculares, nos CCRs regulares e optativos, conforme as normativas institucionais, que na estrutura curricular é apresentado da seguinte forma. O curso possui 3.420 horas, distribuídas em 3 domínios: comum, com 420 horas, conexo, com 90 horas, e específico, com 2.910 horas, além de 150 horas de ACC. Os CCRs optativos correspondem a 255 horas do domínio específico, iniciando no segundo nível da estrutura curricular do curso. O curso terá 345 horas de atividade de extensão e de cultura, de um total de 3.420 horas obrigatórias do curso,
sendo essas desenvolvidas na forma de CCR misto. As atividades de extensão e cultura estão previstas em CCRs com carga horária mistas e estão de acordo com a resolução número 93 do CONSUNE de 2021, conforme apontado no parecer da Divisão de Integração Pedagógica. As atividades de extensão e de cultura do curso de Ciências Biológicas Bacharelado integrarão prioritariamente a área do conhecimento 2, Ciências Biológicas, do CNPq, embora possa ter interface e interação com outras áreas, como, por exemplo, as ciências exatas e da Terra, a área 3, Engenharia e Tecnologia, área 4, Ciências da Saúde, área 5, Ciências Agrárias e área 9, Outros. Quanto ao estágio curricular supervisionado do curso de Ciências Biológicas, este é realizado no componente curricular Estágio Curricular Supervisionado, com 360 horas. A realização do estágio é obrigatória para a conclusão do curso e possui regulamentação específica. É o período de exercício pré-profissional, no qual o acadêmico permanece em contato direto com o ambiente de trabalho, desenvolvendo atividades profissionalizantes. O estágio prevê elaboração de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado. Poderá ser realizado em empresas ou instituições públicas, privadas, autarquias, estatais, paraestatais e de economia mista que desenvolvem atividades relacionadas às ciências biológicas. O acadêmico estagiário também deverá contar com um professor orientador de estágio, que será escolhido pelo aluno e homologado pela coordenação de estágios, dentre os professores com atuação no curso de Ciências Biológicas. O TCC será desenvolvido em 2 componentes curriculares, o TCC-1, proposto no 6º nível, com 30 horas, e o TCC-2, composto no 7º nível, com 60 horas, cujo pré-requisito é ter cursado com aproveitamento o TCC-1. O TCC deverá apresentar íntima relação com o perfil do egresso, com ênfase no desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à área profissional do campo das ciências biológicas. Trata-se de um trabalho a ser desenvolvido individualmente, sob orientação de um professor da UFFS, com conhecimento e ou experiência na área do trabalho, e submetido à avaliação de uma banca examinadora. No atendimento às legislações específicas, a proposta destaca no item 8.2, a educação ambiental, as relações étnico-raciais e a educação em direitos humanos. O processo de avaliação previsto no PPC segue as normativas estabelecidas no regulamento de graduação, ou seja, compreende a avaliação da aprendizagem como processo contínuo e formativo desenvolvido por meio de diferentes instrumentos no âmbito do CCR. No processo de gestão, o curso tem como parâmetro a autoavaliação do curso, como preconiza as normativas institucionais, e as avaliações externas, com vista a melhorias do processo formativo. No que se refere à estrutura curricular, o anexo 4 do PPC apresenta um quadro com a equivalência do CCR na estrutura curricular vigente para a nova proposta. O colegiado do curso de Ciências Biológicas, licenciatura do Campus Erechim, aqui bacharelato, é constituído pelo coordenador e coordenador adjunto, no mínimo 3 professores eleitos, coordenador de estágio, coordenador de extensão e cultura, no mínimo 2 representantes discentes e um representante dos servidores técnico-administrativo em educação. É facultada a inclusão de um representante docente e respectivo suplente do domínio comum e ou do domínio conexo. E, além disso, o colegiado de curso pode incluir um representante da comunidade externa e respectivo suplente. O colegiado terá reuniões ordinárias, no mínimo 4 vezes por semestre, e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade. Em relação à capacitação dos professores, o PPC aponta para formações ofertadas no campus pelo NAP, bem como ações ofertadas por outras instituições de ensino. Em relação à infraestrutura, o curso já contava com 27 laboratórios destinados às aulas práticas do curso e aos projetos de pesquisa e 14 servidores técnicos de laboratório, sendo 13 específicos na área da biologia. Nesse processo de reformulação, tal estrutura se mantém. Então, segue o voto da relatora. Considerando o percurso de debates, estudos, estruturação e exploração desenvolvidos que culminaram na proposta em análise,
considerando as análises minuciosas que a esta antecederam e resultaram nos pareceres que acompanham esse processo, como da coordenação acadêmica do campus de Erechim, da Divisão de Integração Pedagógica e da DOP, e considerando as justificativas apresentadas pelo curso, bem como os aspectos pedagógicos de estrutura física e humana indicados no PPC, recomendo a manifestação desta Câmara de forma favorável à aprovação desta versão do projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas Bacharelado do campus Erechim. Assinado pela professora Nessana. Obrigado, conselheiro Pablo. Transmita à conselheira Nessana os agradecimentos aqui da Câmara pelo trabalho que ela desempenhou nesse parecer. Antes de irmos para a apreciação do voto da relatoria, eu abro a palavra aos conselheiros e conselheiras que desejem fazer questionamentos ou comentários, né, em relação ao parecer. Não vejo aqui manifestações, então coloco em apreciação, sem prejuízo de destaques, o voto da relatoria e opina, né, ou vota pela aprovação da versão proposta de reformulação do projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas, bacharelado do campus Erechim. Como não houve manifestações, eu questiono se há consenso em relação à aprovação do voto. Não vejo nenhuma posição em contrário, então é aprovado o parecer, né, o voto da relatora, portanto, aprovado a reformulação do projeto pedagógico do curso de Ciências Biológicas Bacharelado em Erechim. Pergunto se, após a aprovação, algum conselheiro ou conselheira gostaria de fazer algum apontamento, algum destaque. Eu gostaria de me inscrever, uma vez aprovado o relato. Certo, já está aprovado o relato. Então, pode fazer uso da palavra e na fala do senhor Pablo, se alguém quiser se inscrever, por favor, pode registrar no chat, que a gente vai anotando aqui. À vontade, senhor Pablo. Não, eu só queria registrar, né, a respeito da disponibilidade da professora Nessana, né, com esse trabalho. Né, eu sei que a Câmara, ela acaba não tendo não exige, né, que os conselheiros tenham necessariamente uma afinidade, né, de formação com os PPCs analisados, e nem é esse o foco dessa Câmara, mas entendo, né, que sempre que possível, quando há essa condição de um olhar qualificado com uma formação próxima do PPC que é examinado, isso é um ganho de qualidade muito grande, né? Então, a gente se disponibilizou a fazer esse relato, né, uma vez que a professora Nessana é professora que atua no curso de Ciências Biológicas aqui de Cerro Largo, né, se dispôs também em outros momentos a, a, a fazer relatos, né, na área das ciências biológicas, na área da saúde. Então, entendo, né, gostaria de registrar isso, né, que entendo ser um ganho quando a gente consegue ter essa afinidade, né, da formação do relator para exame do PPC. Perfeito, né? É desejável, mas às vezes impossível, né? A Câmara também tem uma limitação de integrantes, mas quando os suplentes, né, eventualmente podem colaborar, é ótimo, né? Até para o próprio titular, né? Em casos como esse. É essa que se registra. Então. Eu não tenho nenhuma inscrição aqui. Eu pergunto se há alguém mais que gostaria de fazer a palavra sobre esse tema, sobre esse processo. Não vejo manifestações, então, mais uma vez, quero registrar o agradecimento aos conselheiros Pablo e conselheira Nessana pelo trabalho e passo a palavra agora à conselheira Sandra, que está aqui conosco presencialmente, né, para abordar o segundo ponto da pauta, que é a apreciação e aprovação do relatório institucional consolidado do PET, o FPS 2023. Professora Sandra, fique à vontade. Você consegue projetar para nós? Você manda o projeto. Aí eu compartilho. Então, boa tarde a todas e todos conselheiros, colegas de Câmara.
O professor Clóvis vai projetar. Só confirma se vocês já estão visualizando o parecer. Sim, tá bem, obrigada. Esse processo, então, o qual foi solicitado o parecer, né? Ele trata da aprovação do relatório institucional consolidado do PET do ano de 2023, e essa relatoria, ela se debruça, né, sobre alguns documentos, dos quais eu vou mencionar agora no início da minha fala, já dizendo que eu não vou fazer a leitura do parecer, né? Eu vou destacar alguns elementos do parecer, para que também torne um pouco mais dinâmico aqui o processo, né, da disposição. Então, na relatoria, a gente manteve a parte técnica, né, como os relatos têm se constituído, com histórico, avaliação técnica e voto do parecer, voto do relator. E aí, como eu já apresentei, o histórico ele se refere à tramitação do relatório institucional consolidado das avaliações dos grupos do Programa de Educação Tutorial PET do ano de 2023, que é um relatório que tramita desde a diretoria, né, de políticas de graduação, pela pró-reitoria de graduação, e por fim é remetido a esta Câmara, né, para que seja aprovada e posteriormente, então, informada a DIP-SISU-MEC, né. Os documentos que constam no processo são tanto o ofício que vem da DPGRADE, pelo meio do qual o atual diretor Bernardo Berenstein apresenta o relatório anual e consequentemente, solicita, né, que seja remetida a essa Câmara. O próprio documento do relatório institucional consolidado, que é uma peça relevante, são mais de 90 páginas de material descrito, né, sobre as ações do PET. O ofício da DIPES SISU-MEC, em que apresenta o calendário anual de atividades 2023-2024 para o PET, bem como apresenta orientações gerais para o programa e demarca a data de 30 de abril de 2024 como limite para que as câmaras responsáveis pelo ensino nas instituições aprovem esses relatórios, né? Então tem um período, uma data já definida nesse ofício. Além disso, compõe também os documentos que fazem parte do processo, todos os relatórios individuais dos 5 grupos PET que nós temos na universidade, e aqui eu acho que é importante já destacar o nome deles, né? Nós temos o grupo PET Ciências no campus Cerro Largo, o grupo PET Assessoria Linguística e Literária no campus Chapecó, o grupo PET Praxis no campus Erechim, o grupo PET Políticas Públicas e Agroecologia do campus Laranjeiras do Sul e o grupo PET Medicina Veterinária e Agricultura Familiar do campus Realeza. Cada um dos relatórios, então, também individualizados, né, também são parte desse processo. O despacho da Prograde, que remete o processo a SEDAI, e a decisão que me designou, então, como relatora da matéria. Além disso, além desses documentos que estão ali disponíveis para os conselheiros, né, eu também fiz uma busca dos materiais existentes hoje sobre o PET, no sentido da regulamentação desse programa e das informações que estão disponibilizadas, né, às universidades ou qualquer cidadão que queira conhecer um pouco mais e que estão no site do Ministério da Educação. Então, para recuperar aqui para nós, conselheiros, o PET no modelo que nós temos hoje no Brasil, como um programa que incentiva, né, essa educação tutorial que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão, ele foi instituído por uma lei do ano de 2005,
portanto, há praticamente 20 anos está sendo desenvolvido nesse modelo. As próprias normas administrativas, que são as orientadoras para a execução do programa, ela faz parte de uma portaria do Ministério da Educação do ano 2010, que ainda permanecem vigentes, quer dizer, não se alterou as normas com relação a esse programa. E também o próprio PET tem um sistema de informação gerencial, que é o SIGPET, que ali é onde é o espaço, a plataforma, aonde os tutores de cada um desses grupos, eles vão apresentar, vão inserir seu planejamento, as etapas de execução e finalização das atividades e ações, bem como esses relatórios, né, para que sejam acompanhados, submetidos pelos tutores e acompanhados pelo Ministério da Educação. Então, feito essa exposição inicial, também eu destaco no parecer que esse tipo de processo já vem tramitando na SEGAI desde as outras edições do PET, portanto, não é um processo novo, né, aqui nessa Câmara, é um exercício que já possui uma rotina estabelecida, e por conta disso também salutar que a gente venha a conhecer esses elementos do programa no período em que estaremos aqui como conselheiros, porque virá no próximo ano um novo relatório e um outro colega poderá fazer essa relatoria, né? Então, para análise técnica, o que foi considerado? Vou fazer só a leitura do artigo 2º dessa portaria do MEC, para também ampliar um pouco o conhecimento dos demais colegas a respeito desse programa. O PET constitui-se um programa de educação tutorial desenvolvido em grupos organizados a partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior do país, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e que tem por objetivos desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar, contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação, estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica, formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país e estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior. Então, considerando essas ações, considerando as ações que estão no relatório e esses objetivos que são apontados como objetivos gerais do programa, é possível, então, afirmar que todos os grupos cumpriram, atenderam a esses objetivos, né? Eu destaco também que cada relatório individualizado que já foi registrado no SIGPET, os tutores eles apresentam para cada uma das atividades se ela foi desenvolvida completamente, parcialmente, ou até mesmo se ela não foi executada, se ela não foi desenvolvida. Então, do ponto de vista da relatoria, a compreensão e do que o Ministério solicita na portaria, é para que a gente valide o relatório, né, daquilo que foi feito, não discutindo as atividades em si, mas discutindo se o propósito, né, está sendo contemplado na realização das atividades. Então, é por isso que aqueles objetivos gerais do PET são considerados na leitura dessas atividades, né, dos relatórios individualizados de cada um dos campos. Na sequência, no relato, eu recuperei uma parte das atividades que cada um desses grupos PET realizou ao longo do ano de 2023. Eu gostaria de fazer um destaque de que em todos eles constam das suas atividades a produção, apresentação, publicação de trabalhos em eventos científicos, organizações de cursos, de seminários, de palestras, né? Envolvem atividade de planejamento, produção de ações,
envolve a relação com a comunidade externa ou através de escolas ou de entidades parceiras. E aqui eu selecionei alguns pontos, então, de cada um dos grupos para destacar para os membros dessa Câmara. O grupo PET Ciências de Cerro Largo, então, além dessas atividades que já são um pouco comum a todos os grupos, eles também desenvolvem a produção de material didático-pedagógico, que é uma atividade que é o PET Ciências Vai à Escola. Eles têm a participação em ciclos formativos em ensino de ciências, ligados a um grupo de estudos e pesquisa em ensino de ciências e matemática, e, como já mencionado, a participação em formação de professores num curso Ciência e Ambiente, né? Além disso, todo o envolvimento na participação nos projetos de pesquisa que esse grupo de estudos também permite a eles. O PET Assessoria Linguística e Literária, por sua vez, no campus de Chapecó, ele se envolve com uma demanda bem interessante da proposta de cursos de português como língua adicional para residentes, para alunos de outras nacionalidades que residam em Chapecó, não só estudantes, mas também da comunidade externa, comunidade interna e externa, assim como oferta cursos de língua espanhola para brasileiros, né? Isso em parceria com o ProLin e com o Idiomas Sem Fronteiras e também com o Centro de Línguas de Chapecó. Além dessas atividades, também tem uma demanda interessante com a participação em grupo de estudos, com a realização de semanas acadêmicas, com ações humanitárias, caso aqui com missão consular do Haiti, da Universidade Federal da Fronteira Sul, um projeto que envolve ações de bem-estar, que é o projeto Respira, a atividade A Cor de Coraline, que tem a ver com uma proposta, né, de um projeto de formação humana para a educação étnico-racial, que é desenvolvida numa escola municipal, foi desenvolvida numa escola municipal de Chapecó, no primeiro ano, com em torno de 100 alunos, e o clube de leitura, né, que também proporciona uma vinculação às oficinas de produção textual. O PET Praxis de Erechim, ele tem também algumas atividades que são recorrentes assim na história daquele grupo, né? Que é o Travessias, Diálogos do PET com a Pós-Graduação, que busca envolver e resgatar aqueles estudantes que já terminaram a graduação e foram para a pós-graduação e que voltem, né, para o diálogo com os petianos para contar sobre os caminhos que estão trilhando, seja na pós-graduação ou na vida profissional. O PET Elos Híbridos, que é um diálogo com temas transversais no campus das ciências humanas, que aconteceu de forma virtual. O PET-Com, que é uma atividade para estreitar os laços das pessoas para além dos muros da universidade, em que se apresenta o PET aos professores das escolas públicas, em especial, com o intuito de mostrar que tem ferramentas ou possibilidades de envolver a universidade nas atividades que os professores vão planejar para realizar com suas turmas lá na educação básica, né? E sempre tem como foco, como eles destacam, a divulgação da própria universidade nas suas características, como universidade pública e gratuita, por exemplo, é um dos destaques. As formações de leitura, os grupos de leitura e a participação em eventos científicos. O PET Medicina Veterinária talvez seja um dos grupos PET mais técnicos que a gente tem no sentido da assessoria técnica, porque ele tem algumas ações que são realizadas até vinculadas ao próprio hospital veterinário, então acaba fazendo essa parte de assistência de forma mais vezes, ocorre com mais ocorrência, né? O PET, então, de Realeza, ele desenvolve o PET Divulgação,
que é divulgar as atividades do PET na comunidade externa, transformando também isso em conhecimento e aprendizagem de conteúdos técnicos para os produtores rurais. O PET fez, o PET faz, o PET fez, que são reuniões e confraternizações do grupo para manter a integração entre os temas e projetos. O PET AME, que também é uma ação solidária em parceria com o Hemocentro, né, para a conscientização da comunidade acadêmica sobre esse tema. O PET Capacita, então, que é a realização de cursos abordando temáticas relevantes tanto para os petianos quanto para os alunos da medicina veterinária e da comunidade externa. O PET Pesquisa, que é um importante levantamento socioeconômico produtivo das propriedades da agricultura familiar, e que com isso direciona as ações que vão ser desenvolvidas pelo próprio PET, e também potencializa trabalhos de conclusão de curso, artigos e publicação de resumos. O PET Extensão, que também apresenta um conhecimento da realidade da agricultura familiar, para que as visitas técnicas possam identificar demandas. E o PET Promove, que foi uma espécie de cursinho preparatório para o Enem vestibular, destinado aos filhos dos produtores da agricultura familiar, né? No campus Laranjeiras do Sul, o PET Políticas Públicas e Agroecologia, por sua vez, também apresenta interação com grupos de estudo, tem uma trajetória já de organização do concurso de desenho de agroecologia versus agrotóxicos, que eles desenvolvem tanto internamente quanto de desenhos nas escolas. A atividade de hortas urbanas e pomares, né, que buscam minimizar a insegurança alimentar e nutricional das comunidades mais carentes da periferia lá de Laranjeiras, a elaboração de materiais técnicos, a participação em eventos, feiras e congressos, ciclo de debates, diálogo dos saberes, que envolve a criação, também está articulado com o Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia e Produção Orgânica, e o plano de formação interna, que é a organização própria semanal dos petianos para atender com leituras e debates, estudos, escritas, as temáticas do grupo. Eles também desenvolvem a documentação de um acervo em cooperativismo e agroecologia, e tem associação com o projeto PIBIC Ensino Médio, CNPq, sobre o herbário Povos da Floresta, que é um estímulo ao estudo da botânica, da biodiversidade vegetal lá do campus. E um clube de leitura também para promoção de diversos estilos literários, assim como um cinepet que permite a exibição e debates de filmes com temas pré-definidos. Eu destaco novamente que eu sei que o propósito aqui das relatorias não é comentar o seu relato, seria fazer a leitura do texto, mas me parece que a dinâmica da gente ficar lendo atividades realizadas por outros pode soar um pouco demorado também com relação a isso. E todos os colegas poderão visualizar essas atividades completas nos relatórios que foram inseridos lá na pasta, né? Então, agora vou dar sequência fazendo a leitura do meu parecer, do que segue daqui em diante. No conjunto, os grupos PET apresentaram um somatório de 5.464 horas de atividades, distribuídas entre ensino, pesquisa, extensão, cultura e assistência técnica, possibilitando a formação ampla preconizada no programa. O Comitê Local de Acompanhamento, que é o CLA, ele já apresentou os pareceres e já aprovou os relatórios individualizados de cada um dos grupos. Posteriormente, esse mesmo comitê é que consolidou um único relatório integrado, que foi o que a DPGRAD foi demandando, então, para que chegasse até a SEGAI e para esse momento aqui de verificação e aprovação do relatório. Ao explorar o documento e à luz da legislação e orientações para execução do PET, eu me direciono, então, pela sua aprovação. E aí, por fim, finaliza o relato com o meu voto dizendo o seguinte:
Nos termos do presente parecer, voto pela aprovação do relatório institucional consolidado das atividades dos grupos do Programa de Educação Tutorial PET no ano de 2023, sem prejuízos e destaques que algum colega queira fazer aqui nesse espaço. Recomendo a manifestação da SEGAI parabenizando os grupos pela relevância das atividades executadas. E aí, esse é o relato apresentado. Obrigada, presidente. Obrigado, conselheira, pelo relato. Antes da apreciação do voto, fica aberta a palavra aos conselheiros para questionamentos, comentários. Por favor. Tá, aqui só estou tentando organizar aqui a ordem das inscrições, então passo a palavra ao professor Alexandre, conselheiro, né? E na sequência eu vou solicitar a palavra ao diretor de Política de Graduação, o Bernardo. Por favor, professor Alexandre. Ok, boa tarde a todos. Professora Sandra, parabéns pelo relato, né? Eu acho que todo relato é uma tarefa difícil de fazer, contextualizar o passado, o presente e as visões que se perseguem de futuro, né? Então, assim, é bacana ver que há um esforço bastante forte em relatar os fatos passados no que diz respeito ao PET em 2023. Eu entendi tudo, acho que está bem descrito, as atividades são bem descritas, mas eu não entendi a medida de 5.400 horas de atividade. Eu não sei se essa quantidade de horas é quantidade de atividades multiplicada pelo número de alunos participando nas quantidades de horas, ou é uma quantidade de horas per capita de alunos envolvidos em PET. Porque esse número é um número enorme, então, assim, no meu modo de entender, é uma medida e as unidades de medidas deveriam estar presentes para a gente poder saber o que foi feito nesse ano, porque 5.000 horas é algo... Bom, eu sou engenheiro, para mim as medidas têm que caber dentro da linha do tempo e elas têm que fazer sentido e acho que vale a pena descrever essa medida e sua unidade no que diz respeito para a gente servir, né, para servir como uma referência de quanto o PET está evoluindo também, o número de horas, e normalizar o processo de resumo. Tá? Essa é a minha curiosidade que eu tenho a respeito do relato. Nada contra o relato, acho que ele está bem caracterizador, né, dos fatos de PET, e isso é muito bom, mas eu gostaria que a professora pudesse explicar essa medida. Ok? Obrigado. Obrigado, conselheiro Alexandre. O professor Pablo também se inscreveu. Eu questiono se podemos passar a palavra para o diretor de Política de Graduação, que estava inscrito, o professor Bernardo. Bernardo, por favor, daí na sequência o professor Pablo, e aí depois a conselheira Sandra responde aos questionamentos. Obrigado a todos os conselheiros e conselheiras por permitirem eu falar. Então, agradecer pelo relato da professora Sandra, né? Dizer que a DPGRAD está na guarda, e a Prograde está na guarda do novo edital. Então, o Ministério da Educação prometeu ampliar, né, os grupos PETs, entre outras coisas. Professora Sandra, se a senhora me permitir e quiser que eu faça a resposta para o professor Alexandre, eu posso aproveitar meu momento de fala e já explico para ele o porquê desse total de horas. Posso fazer a resposta? Pode sim, Bernardo. Mesmo assim, eu quero fazer um comentário depois. Pode fazer. Tá. Então, professor, só para poder explicar, cada um dos grupos, eles planejam 1.040 horas, tá? Sendo que dessas 1.040 horas, nós temos 20 horas semanais por bolsista, sendo 12 bolsistas por grupo PET, tá? Isso tudo multiplicado por 5, porque são 5 grupos, e mais 10 horas semanais por tutor. Então, também, de novo, né? Cada um dos tutores tem aí as suas 10 horas. E tem alguns grupos com voluntários também, né? Com essa mesma carga horária semanal, então, totalizando os 12 meses. Tá? Então, só para
explicitar o porquê desse total aí das 5.000 e poucas horas, conforme o senhor perguntou. Mas, de qualquer maneira, agradeço a todos, desejo aí um restante de reunião a todos. Obrigado. Conselheiro Pablo, por favor. Então, eu, na verdade, quero sublinhar uma passagem da exposição feita pela professora relatora, né, sobre a qualidade e amplitude das atividades dos grupos PET da instituição. Então, pelo que o relatório apresenta, né, nós temos aí uma ampla atuação, né, de formação acadêmica, de ação junto à comunidade, né? Então, se eu não me engano, todos os PET ali relatam de uma forma ou outra, né, uma ação fora dos muros da universidade. Então, destacar, né, a qualidade dos trabalhos que têm sido desenvolvidos na instituição, né, motivo pelo qual imagino que a gente possa, né, se orgulhar, enquanto instituição, dessas ações, e na esteira, né, do que foi colocado pelo diretor agora há pouco, né, que a gente vislumbre, né, uma ampliação e um fortalecimento dos programas que já estão em andamento, né, e eventualmente uma ampliação, né, desses grupos PET, assim como outros programas, né, que a universidade tem envolvimento direto, né, que a gente percebe aqui nos cursos, né, na vivência dos cursos, a diferença que esses projetos fazem, esses programas institucionais fazem na formação dos nossos alunos. Que nós estamos discutindo sobre o PET, mas a gente poderia estender essa discussão, né, para o PIBID, poderemos expandir para as escolas de fronteira, enfim, outros tantos exemplos exitosos, né, que pelo menos na nossa universidade tem demonstrado uma incorporação, né, efetiva às nossas ações, aos nossos planejamentos e a consequente qualidade que a gente observa na formação dos nossos alunos. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Passo a palavra à conselheira Sandra. Na fala da professora Sandra, quem gostaria ainda de se inscrever, por favor, se inscreva, né, para a gente poder encaminhar depois a votação. Então, professor Alexandre, agradeço suas considerações também ao Pablo, né? Acho que é importante nós conversarmos sobre esse programa aqui, e dizer que esse somatório eu coloquei de forma proposital ali para causar na leitura do relatório. Porque, de fato, quando você considera mais de 5.000 horas de atividades, né, isso chama a atenção. E é algo que, às vezes, nós não damos a real dimensão. Eu entendo que falta uma nota de rodapé ali pode explicar melhor essas horas, e me proponho a fazê-lo, né? Mas é a somatória mesmo da carga horária das atividades de cada um dos relatórios, porque para o acesso aos documentos que estão nos autos do processo ali, vocês vão verificar que a gente não tem a estratificação por atividade, a gente tem a soma das horas de cada um dos grupos PET, e como já disse o diretor, o Bernardo, tem um mínimo de horas que precisam ser realizadas. Então, nós ficamos, se considerarmos esse mínimo, nós fizemos um pouco a mais, né? Na soma geral, todos atenderam, claro, e ainda fizemos um pouco a mais. Então, é nesse sentido, né? E eu me disponho a fazer, então, essa complementação, acho que é importante até porque fica como um documento depois para a consulta dos demais, né? E eu coloquei de fato ali a solicitação de enviar uma parabenização aos grupos PET por conta do que também o Pablo também destacou aqui na fala dele, que nós temos uma experiência muito exitosa, a gente entende que os estudantes eles têm um envolvimento que os compromete com a vida acadêmica, e não só aqui olhar para o relatório, mas também olhar para o relatório e parabenizar. Acho que essa era a intenção. Obrigada. E, conselheira, conselheiro Ronaldo, por favor. Boa tarde a todos e todas. Só gostaria de fazer um comentário, não
diretamente ao parecer da professora, que pelos os outros que me antecederam já, né, atribuíram, né, a importância, né, a forma como foi feito, né, a clareza. Eu só gostaria de discutir, né, um tema que eu acho que é meio um calcanhar de Aquiles, né, da nossa universidade, porque a nossa universidade ela atende a um público, né, majoritariamente alunos de cursos noturnos, né. Aqui, principalmente no nosso campus aqui, a maioria dos estudantes estão no curso noturno. E chama muita atenção que atividades como essa do PET e tantas outras, né, praticamente esses alunos não participam, eles estão excluídos desse processo, porque trabalham, né? Porque trabalham, não tem tempo, não tem como, às vezes não podem conciliar, né, a bolsa com o trabalho também, né? Então, isso assim chama bastante atenção, né? Porque eu tenho pensado nisso ultimamente, devido assim à grande quantidade que nós temos de alunos nessa condição e que possibilidades, né, de formação para além da sala de aula a gente poderia propor a esses estudantes, tentando se adaptar a essa realidade que eles vivem, né? O que fazer assim não tenho a resposta, tá? Também não tenho, né? Aqui, por exemplo, o nosso curso PET, o PET que nós temos aqui, da medicina veterinária, funciona muito bem e tudo mais, mas são todos alunos, né, do curso de medicina veterinária, não trabalham, se dedicam exclusivamente ao curso. Então, a possibilidade, né, de uma formação sempre, né, se comparar daquele que não participa, né, há um certo prejuízo, com certeza, né? Mas eu acho que isso é um tema que nós deveríamos pensar sobre isso, né? Porque as nossas universidades, tradicionalmente, elas não lidam com o público do período noturno, né? As universidades mais tradicionais não tinham esse público, né? Eram pouquíssimas universidades que ofereciam cursos noturnos, né? E nós, hoje, nossa realidade é um pouco diferente, né? A grande parte dos nossos estudantes estão no curso noturno. Então, assim, eu acho que, não sei, eu acho que precisamos pensar nisso, né, de maneira mais efetiva, pensar nessas possibilidades para esse aluno que trabalha. Acho que é isso, é só um comentário mesmo. Obrigado, professor Ronaldo. Pergunto se mais alguém gostaria de se inscrever. Eu tinha colocado o limite de falar para a professora Sandra, mas se tiver mais algum posicionamento. Eu gostaria só de adequar, né, o que o professor Ronaldo fala, bem rapidamente. Nós, na permanência estudantil hoje, conseguimos, eu diria assim, com muito esforço, né, garantir que o nosso estudante trabalhador venha para a universidade, né? Não que ele consiga se dedicar com mais tempo à pesquisa e extensão, especialmente cultura, né? Veja que o PET é isso, né? O relatório ficou bastante claro, deixou bastante claro como o PET consegue fazer uma articulação entre essas três grandes áreas, esses três eixos formadores, e nós temos grandes dificuldades hoje, né? De mal conseguir garantir que esse estudante trabalhador esteja aqui à noite, que se alimente no RU, que tenha um transporte mínimo, né? E não consegue avançar nessa formação, talvez seria, né, de poder estar no curso diurno ou pudesse dedicar parte do seu tempo diurno também a atividades de pesquisa e extensão. Me parece que um dos problemas é o valor mesmo das bolsas, né? As bolsas elas não permitem hoje o trabalhador abrir mão do seu trabalho lá de um salário mínimo para com R$ 700 se manter, mesmo tendo os auxílios, né? Que hoje a gente procura garantir aqueles alunos mais vulneráveis, né? Socioeconomicamente vulneráveis. Então, me parece que são frentes, né? Além da ampliação, como o senhor Pablo já ressaltou, o fortalecimento desses programas a partir de uma política que amplie, né, os recursos, que seja capaz de incluir esse aluno trabalhador também na, na extensão, na pesquisa, na cultura, né? Seria o ideal. Bom, eu não vejo mais nenhum inscrito.
vou pôr em apreciação agora o voto da relatora, né, sem prejuízo de destaques posteriores. Então, o voto da relatora, perdão, o Dr. Anderson, se inscreveu? Eu tinha me inscrito antes, mas eu tirei a inscrição por conta do encaminhamento que está sendo dado, que era para votação, né? O meu comentário não era sobre o parecer em si, né? Acho que tenho concordância com o parecer, e sim sobre a fala última agora do pró-reitor de Assuntos Estudantis, que eu gostaria de comentar, mas penso que posso fazer após a apreciação do voto, por isso que eu retirei na hora que foi encaminhar o voto. Perfeito. Então, depois você já está inscrito, então, para a sequência. Então, coloco em apreciação o voto da relatora pela aprovação do relato, com destaque, né, de que a Câmara parabenize, então, os grupos envolvidos no PET aqui na UFRS. Pergunto se há consenso pela aprovação do voto. Consenso, então, consideramos aprovado. Já um destaque, né, que a própria relatora se dispôs a fazer, que é clarear a questão das horas, né, que o professor Alexandre havia levantado. Eu acredito que não precisamos redigir agora esse destaque, a não sei que vocês entendam que seja necessário. Então, a gente inclui isso no parecer, né, com uma nota de rodapé com as explicações que a própria relatora e o professor Bernardo já esclareceram, né, como se materializa esse tempo de dedicação dos estudantes ao projeto. Então, passo a palavra ao conselheiro Anderson, então. Então, boa tarde, colegas. Não tinha cumprimentado antes vocês. Boa tarde, senhor presidente. Bom, quanto a essa questão das horas, eu entendi a preocupação do professor Alexandre, porque quando a gente olha 5.460 horas, são quase 200, é mais de 200 dias, né, num ano. Então, é um número que assusta, mas quando a gente vê ali que são para os 5 programas, né, para os 5 grupos PET na somatória, isso corresponde a cerca de 45 dias né, por ano por grupo. Claro, 45 dias direto, o que significaria um envolvimento de cerca de 3 a 4 horas por dia por grupo. Acho que esse é o número aí que traz ali uma certa preocupação, mas acho que é bem compatível com as atividades que o PET desenvolve, né? Essa nomenclatura talvez só sendo necessário uma especificação, né? Por conta que o número ali tem um valor que realmente chama atenção. Mas eu me inscrevi para outra questão, eu acho que foi por um comentário tanto da fala do professor Ronaldo, mas especificamente para a fala do professor Clóvis, né? O nosso pró-reitor de Assuntos Estudantis, porque esta é uma pauta, é uma discussão bastante antiga e importante, né, professor Clóvis, que é a necessidade de nós avançarmos numa estrutura de política de assistência estudantil que dê condições para o nosso estudante, principalmente o do noturno, porque é o estudante que trabalha durante o dia, que ele tenha um tempo da sua vida para ser estudante, mesmo que ele venha de classe trabalhadora, que ele venha do mundo do trabalho, mas que ele possa ser estudante. E isso significa dedicar uma parte significativa, ou seja, pelo menos 2 turnos da sua vida ao estudo, né? Que ele possa participar de atividades de pesquisa na universidade, de atividades de extensão, para que ele possa fazer outras atividades que não apenas aquelas exclusivas à sala de aula, que é o que os nossos currículos, em geral, fazem com que os estudantes vão ter à sua disposição. Porque nós temos os cursos que têm aulas, né, todas as noites, 5 noites por semana, e cada noite com 4 períodos, ou seja, o estudante vem para estar em aula. Se vai participar de uma palestra, de uma outra atividade, porque o professor, naquele dia ou outro, liberou por um ato voluntário, né? Então, não há espaço na nossa estrutura curricular dos cursos noturnos e tampouco para o estudante, né, para ele participar da vida acadêmica de forma plena. Então, é uma demanda, e eu acho que interessante, bastante interessante, que a Pró-Reitoria esteja preocupada com isso, e acho que a Câmara, né, ao seu devido tempo, deverá se dedicar a essa discussão para conseguir consolidar uma política estudantil que
supra o estudante que tenha, obviamente, né, a vulnerabilidade socioeconômica que necessite de auxílio, para que ele receba, no conjunto dos auxílios, o valor que seja equivalente a isso que ele receberia trabalhando um turno a mais por dia no comércio local, que é onde os nossos estudantes, em geral, acabam trabalhando, para que ele possa se dedicar ao estudo. Aí nós vamos estar realmente evoluindo no sentido de ter uma formação, né, bastante adequada para o estudante trabalhador que a gente preconiza na UFFS. Só queria registrar isso porque essa é uma discussão que já vem de longo período, né? Acho que é importante que isso entre no debate, né, por diversas fontes, como essa discussão da participação de um grupo que, em geral, demanda que o estudante esteja na universidade além do turno de estudo, né, que é a realidade do grupo PET que eu conheço. Obrigado, professor Anderson. De fato, assim, a permanência estudantil ela precisa ser olhada como, vamos dizer assim, a aproximação do que a gente chama de assistência estudantil com as outras políticas de formação, né? Então, o caminho possível seria, de fato, né, a junção das bolsas de pesquisa, de extensão, de cultura, mais os auxílios, e isso gerar uma condição mínima para esse estudante estar, né, dedicado a maior parte, um tempo maior, né, à universidade. Então, eu pergunto se mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou se fazer algum destaque em relação ao relatório do PET e do parecer. Eu não vejo inscritos, então concluímos, né, esse item da pauta. Nós temos ainda um bom tempo. Assim, talvez alguns conselheiros estejam estranhando, né, que hoje a gente tinha só 2 pontos de pauta, não tivemos designação de relatoria, mas isso tem relação direta nesse momento, né, do movimento de greve, né, então, nesse momento não estão sendo encaminhados os pareceres em função de que alguns colegas estão em greve. Provavelmente a gente vai ter que trabalhar um pouco mais no segundo semestre, né, assim que esperamos, né, que essas pautas que estão agora sendo encaminhadas como categoria sejam atendidas, que haja, né, bom termo, né, esse período que está vivendo, e que possamos brevemente retomar aquilo que a gente já havia discutido, né, que é um ano de vários PPCs aí em reformulação. Então, por esse motivo, a gente teve hoje uma sessão um pouco mais breve. A palavra ainda está aberta, se alguém ainda gostaria de fazer uso da palavra. Não vejo inscritos, então quero agradecer muito a presença de todos, aos relatores, relatoras, né, aos colegas conselheiros e conselheiras, e nos veremos aí na próxima sessão, no mês de maio. Um abraço a todos. Até mais, tchau, gente.